paz do Senhor Jesus, a todos vocês que mais uma vez, nesta oportunidade que tem nos dado o Senhor de estarmos juntos, reunidos no nome do Filho do nosso grande Deus, Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, neste dia 20 de março de 2022. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos por mais uma semana que tem se passado debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou e tem nos abençoado. A cada um desses que estão conosco, a cada um desses que nos assistem. E nós, Pai, te pedimos que o teu Espírito Santo use a cada um desses para falar segundo aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. No nosso falar, no nosso ouvir, seja sempre agradável a ti, ó Deus. O teu Espírito Santo que nós habita falará com cada um, em cada coração, segundo a tua palavra, que é preciosa, é doce, é suave, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aceita o nosso louvor, atende a súplica de cada um desses que vão buscar a tua presença para uma necessidade, Senhor Jesus, nesta noite, atendendo ao pedido segundo o teu querer e a tua vontade. Não porque merecemos, mas porque tu és um Deus amoroso, misericordioso e de infinita graça. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos, unge a cada um para compreender a tua palavra e no nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado, é que nós te agradecemos. Amém. Então, neste terceiro domingo do mês de março, estamos reunidos para, com certeza, aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, para meditar, para refletir naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O nosso tema de hoje será conselhos que edificam, porque muitas vezes nós temos conselhos de pessoas e que não nos edificam, e por isso que temos que buscar a fonte apropriada para que esses conselhos, através de outras pessoas, esses conselhos venham a nos edificar, a nos fortalecer. E o nosso texto, então, está para localizar aqueles que nos assistem. Posteriormente vamos ler. Está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28 e versículo 20, que são informações do servo Davi ao seu filho Salomão. Então vamos iniciar com os nossos louvores, a harpa cristã de número 127. Primeiro hino da harpa cristã de número 127, que diz: O Senhor da ceifa chama. E prontos? 1, 2, 3. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando, torna-o útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus.
vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar. E Jesus os saudarás bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Como? Sim, alegre atendo ao teu mandar. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Sem reclamar. Bem, então, os mandamentos do Senhor são justos, são bons e sempre para nos edificar, para nos fortalecer, para nos dar esperança, saúde e forças para continuar a nossa caminhada. Por isso, devemos cantar sim, sim, alegre, atendo ao teu mandar. E não é um pedido, é um mandar. O Senhor ordena, Ele não pede. Eu peço e Ele atende. Mas é bom nós sempre atentarmos para a palavra do Senhor, para o que Ele tem para cada um de nós. Diferentes requisitos o Senhor requer de diferentes pessoas, em diferentes áreas da igreja. Segundo hino da nossa harpa cristã, de número 116, que tem como nome Livre Estou. Hino de número 116, Livre Estou. Pela graça de Jesus, não porque mereço. 1, 2, 3. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou.
Aleluia, pela fé livre estou. Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus eu livre estou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aleluia. Aleluia, pela fé livre estou. Não sou eu. Aleluia, pela fé livre estamos. Amém. Então, Senhor. aquele que tem fé, aquele que crê no Filho do Homem, mas aquele que não crê, como Jesus disse, não sou eu, já está condenado porque não crê no Filho do Homem, do nosso Deus, não crê em Cristo Jesus. E por quê? Porque o nosso Deus disse que enviaria seu Filho amado e ele veio a este mundo. Aquele que não crê está dizendo que o Senhor nosso Deus não cumpriu a sua promessa e, portanto, desconhece a salvação. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos aberto os nossos olhos espirituais, o nosso coração, para compreender esta verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, cremos e confiamos e, pela fé, nós podemos dizer que estamos livres da condenação do pecado por causa do nosso libertador, do nosso remedor, Senhor Jesus. E o terceiro hino da nossa harpa cristã, de número 115, trabalhai e orai. Então, o nosso texto hoje tem essa palavra, trabalhar, e é o que nós devemos, né? Trabalhar e orar. Trabalhar na seara e na vinha do Senhor, na obra do Senhor, na obra de Deus, na casa de Deus e também no trabalho secular, se assim o Senhor tem concedido. 1, 2. Hino de número 115. Trabalhai e orai. 1, 2, 3. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Bem, então, privilégio de muitos, ou uma quantidade de pessoas a qual o Senhor tem escolhido
para trabalhar na obra do Senhor. Vamos trabalhar de alguma forma, não é trabalhar dentro da igreja, nem na secretaria da igreja, nem somente com as crianças, nem somente no louvor, mas trabalhar na obra do Senhor externamente também. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não ninguém quiser sair de dentro da igreja? Vamos sair, sempre aproveitar esta oportunidade que o Senhor nos dá e podermos então estar levando a palavra dele àqueles que não conhecem, como alguém um dia, ou mais que um dia, ou mais que uma vez, trouxe a palavra de Deus até mim, como nós cantamos, não? Como eu cantei. E aquele hino diz: ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas um dia ele transformou o meu coração e graças a ele, não a mim, nós hoje podemos dizer pela fé que temos esta eterna salvação. Então, o nosso texto eu vou ler juntamente com os irmãos, com aqueles que podem abrir a sua Bíblia neste momento, no primeiro livro de Crônicas, um pouco antes do meio da Bíblia, no Antigo Testamento, no capítulo 28, no versículo 20, que diz, primeiro Crônicas, então tem primeiro e segundo Crônicas, dois livros, no primeiro livro, capítulo 28, versículo 20. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo. Faze a obra, não temas, nem desanimes. Porque o Senhor meu Deus, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Bom, informações, uma das últimas, com certeza não a última, mas registrada na palavra de Deus, uma das últimas recomendações do rei Davi ao seu filho, o sucessor do trono de Davi, então ao seu filho Salomão, que era de pouca idade. Mas temos aqui, então, algumas informações importantes para cada um de nós. E ele poderia dizer hoje e, com certeza, serviria para nós, porque a palavra de Deus é atualizada, vale ontem, hoje e eternamente. Então, com certeza, são conselhos muito edificantes, conselhos muito importantes e conselhos dignos de serem acatados por todos nós, cada um de nós, que possa reconhecer que esses versículos servem para cada um de nós. Agradeço ao nosso Deus esta semana que tem se passado, as bênçãos do Senhor, pelo cuidado do Senhor, e não somente agradecer por mim, mas pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso local de trabalho, a saúde e as forças, e tudo que o Senhor tem concedido neste lugar. Que o Senhor, então, esteja continuamente nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todas as situações que muitas vezes são difíceis para cada um de nós. Nós bendizemos o Senhor e louvamos e pedimos as vossas orações em nosso favor, porque também nós temos nos lembrado dos irmãos, sem mencionar nomes, mas os irmãos podem ter certeza que oramos em favor uns dos outros para cumprir a palavra do nosso Deus. Então, vamos começar aqui com a nossa irmã que está aqui à nossa direita, a nossa irmã o nosso irmão Nishimura e a sua esposa. Bem, Nishimura Kyodai. はい。
Gaishimasu. 感謝します。はい。感謝します。感謝します。Agradecimento. ありがとうございます。はい。終わり早い。ちょっとします。皆さん、こんばんは。こんばんはおはようございます。もう順調で順調で。順調で順調でって。 Graças a Deus. Coração alegre e agradecido. もう順調です。もう。本当に。来週行けるね、教会に。 21日までだから来週行けますね。はい。あ、来週、いや、来行ける行ける。子供たちも小学校入ああ、そう。来週は20、じゃあ、27日でしょ。来週は27日。明さ明日は、からフリーになる。あ21。明日21日までですよ。明日行こうですよ。Ah, está. O Yasumi. 明日お休み。Mas já tinha combinado. Ele tá falando muito. Mas já tinha combinado que a gente iria. Amém. Vai ser amanhã, né? Amém. Então, mais uma vez, cultos presenciais pela misericórdia do nosso irmão. Agradece. Aqui à nossa esquerda temos a irmã Simone Uemura e o Júlio Kaoru Uemura, por gentileza. Boa noite, paz do Senhor a todos. Paz de Jesus. Boa noite e bom dia, né? Amém. Eu queria agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, o fato da gente estar com saúde, principalmente, de que a gente não tem o que reclamar, né? Assim, ó Deus. Na verdade, queria pedir oração para todas as pessoas que estão em aflição por causa desse monte de notícia do que tem acontecido, tanto de guerra, tanto de corona, né? O número de suicídio aqui do Japão também aumentou muito, que é muito triste, né? Queria pedir oração para que todos aquietem o seu coração, né? Amém, Jesus. Tenham muita fé e só Deus mesmo proteger todo mundo. Amém. Muito grato. Júlio Kaoru Uemura. Tá cuidando das crianças. Amém. Tá lá na sala. Eu vim aqui no cantinho para eu conseguir ouvir. Amém. Irmã Luzinete e nosso irmão Alexandre. Senhor, vocês. Paz, Jesus. Graças a Deus por mais um de participar. Senhor, se para vocês de noite, mas glória ao Senhor. Graças a Deus por misericórdias dele. Continuo pedindo oração pelos meus pais e os meus irmãos. Os pais, que o Senhor possa nos dar essas situações que estamos passando em Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sou muito grato à nossa irmã. E agradece ao Senhor e também todos nós carecemos das vossas orações uns dos outros. Irmã Mieko, então, por gentileza. Nossa neta Miliane e a família febre. Ontem foi semana que vem vai dar os E também irmãos jovens, crianças. bebê, maternal, todas essas
as foto que acabado, acabou já 3 vezes, agora dessa vez uma igreja da boca, né? Orar em favor dessas pessoas que perderam bens materiais e também são situações que alguns países não enfrentam. Então, muitos países, ou a maioria dos países, eu desconheço, então, essa quantidade de terremotos. No Japão, a quantidade de terremotos diárias, não sei, 100, 1000, não sei, todo dia, todo momento, só que são imperceptíveis. Mas, então, este foi assim, de magnitude 7,3, parece. Mas aqui, então, onde estamos, a uns 200 quilômetros ali de Sendai, é um estado acima de Fukushima, onde existem as usinas atômicas de energia, que já foi a área do tsunami, teve em 2011, mas o senhor então tem guardado e protegido e não tem permitido que mais vidas sejam ceifadas, tem guardado com certeza o senhor. Peço oração também em favor desses irmãos dos irmãos das igrejas que foram de uma forma ou de outra atingidas por mais este terremoto. Aqui nós usamos a palavra Dishin. Se eu misturar aí é porque Dishin é a palavra japonesa para terremoto. Bom, vamos orar ao Senhor para que Ele possa responder, continuar e permanecer com as autoridades constituídas desse país, do nosso país, desses países próximos, vizinhos, e cada um de nós. Sim, o Anderson e a Keiko, ó Pai amado, não podem estar conosco. Assim também a filha da minha prima, a Kelly Campos, e a irmã Celina, a irmã Clarice foi convidada a permanecer ali no estado, na igreja do estado onde ela onde ela reside, é ao sul daqui, desculpa, é ao norte daqui, é ao sul de Fukushima, mas é ao norte daqui. Então é uma área mais afetada. Mas, graças a Deus, ela já comentou que nada de mal tem ocorrido. Talvez ali onde a Simone está, ela nem sabe do terremoto. Quer dizer, ela sabe por ouvir, mas ela não Passou a noite inteira. passou a noite inteira dormindo. Viu a televisão hoje. Ela só viu de manhã na televisão. Então, porque ela está a uma distância aproximada de 1.000 é até aqui, mamãe. Então, 1.000 quilômetros, 1.300 quilômetros. Evidentemente, precisa balançar muito na origem para chegar a toda essa distância. Mas, às vezes, também ela é premiada lá embaixo, né, no sul, com algum treme-treme, algum terremoto. Mas o Senhor, com certeza, está no controle e sabemos que é uma verdade e que ninguém poderá impedir o querer e a vontade do nosso soberano e eterno Deus. Nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. Todas as coisas estão debaixo do teu querer, da tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é justa, santa e soberana, e com certeza o Senhor tem o melhor para nós. Tua palavra diz que a dificuldade vem, o problema vem, mas o Senhor dará o escape. O Senhor dará uma forma de suportarmos todas essas situações difíceis que temos passado. Muitos países não têm os problemas que temos aqui. E muitos problemas que não temos aqui, outros países têm. Então, desta forma, todos necessitam e carecem da tua presença, ó Deus justo, santo e bom.
aos aqueles que estão ali no Brasil. O Senhor esteja abençoando ricamente, abundantemente a cada um dos nossos familiares que lá estão, assim como os familiares da irmã Luzinete, a seu lar, a sua família, aos seus filhos, a cada um deles que tem trabalhado na tua seara, a igreja onde a irmã Luzinete congrega, no nome de Cristo Jesus. Também pelo nosso irmão pastor José Ronaldo, a sua esposa, a irmã Santina, nós te bendizemos, te agradecemos e te louvamos pela Janete, o lar da Janete e a família da Janete, o lar e a família do Donizete e todos os irmãos ali, de Chaporã também, a nossa irmã, a nossa cunhada, a Leonilde, assim como a irmã que não está conosco, a irmã Clarice, a irmã Cecília, a irmã Maria Sato, que também tem estado conosco, nós temos estado com ela. Essas irmãs muitas vezes estão aqui nos cultos das senhoras às quintas-feiras, mas não são colocados no YouTube, não são colocados na internet. Mas elas também têm participado, colaborado e contribuído com a irmã Mieco, que está na direção, assim como outras irmãs. Nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo nosso irmão Nishimura, nossa irmã Maria, ao nosso irmão Júlio Kaoru Ermula, a sua esposa Simone, a sua filha, e ao seu filhinho Noah, sua filha Sofia, a este casal, a esta família, que o Senhor esteja ali abençoando ao irmão Valdecir e a sua esposa, Pai, e já temos saudades deste irmão, gostaríamos de revê-lo, mas o Senhor sabe e o Senhor está com eles. Continua abençoando aquela igreja ali, do pastor Cusso, aqueles que ali estão, assim como a igreja de Sugita, aos irmãos da igreja de Sugita, irmãos da igreja do Shinohara, aos irmãos da igreja do Brasil, todas as denominações, aqueles irmãos que passam por necessidades maiores do que a nossa, devido às aflições do tempo presente, ó Deus Santo. No nome de Cristo Jesus, todos aqueles que nos ouvem sabem do que estamos passando, do que todas as nações têm passado. Umas mais, outras menos. Mas o Senhor dará com certeza a solução para todas essas coisas, porque em Ti confiamos e de Ti esperamos a Tua providência. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a nosso lar, a nossa saúde, tudo aquilo que temos pertence ao Senhor. E no nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos. Deus justo, santo e soberano, Deus maravilhoso, Deus que faz sinais e maravilhas e somos testemunhas vivas da Tua presença. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós pedimos, ó Deus Santo, Te bendizemos e Te agradecemos. Continua a falar conosco neste momento. No nome de Cristo Jesus, nós Te pedimos, Te bendizemos, Te louvamos e queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, eu tinha comentado com a irmã Mieko, e assim, bem breve, porque muitas vezes nós escapamos, o Senhor nos dá um escape. Mas demorou alguns minutos para eu acreditar no que eu tinha presenciado. Nesses dias de trabalho, eu tenho ido ajudar umas outras pessoas ali no meu local de trabalho, fazendo um outro serviço diferente. E eu preciso, então, de um estilete, ou de um kata, como se diz aqui, né? Acho que é estilete em português. Aqueles cortadores que é uma lâmina deslizante que você ajusta o tamanho da lâmina. E ela quebra de pedaços em pedaços muito fácil. Mas eu não sei, ela tem aí uns 3 centímetros de largura. É uma lâmina reforçada, não é uma lâmina comum, porque é destinada a trabalho, não para cortar papel em casa. E eu estava trabalhando e algumas vezes eu ponho o óculos e algumas vezes eu tiro o óculos. E eu tenho que ver perto eu não enxergo direito. E longe eu enxergo bem. Então eu deixo ele na cabeça, ponho e tiro. E eu estava trabalhando e abaixei o óculos. E num pequeno movimento de esforço que eu fiz, a lâmina quebrou. E essa lâmina, você imagina uma lâmina cortante daquela forma. E ela bateu exatamente no óculos. Então ela bateu no óculos, no meu olho direito. E eu ainda não acreditei. Eu fiquei assim meio
Eu falei, será que não vai acontecer nada? Não vai sair sangue de lugar nenhum? Mas depois, então, até agora, né, como vocês podem ver, graças ao nosso bom Deus, eu tenho que registrar aqui, é um livramento do nosso Deus. Porque, como eu disse, muitas vezes eu não uso óculos, não há necessidade. Eu uso para enxergar, um óculos bem pequeno, igual esse que eu tenho aqui. Então, igual a esse, um óculos pequeno. E aquele veio e bateu, então, no óculos e eu escutei o barulho. Então, ao Senhor eu agradeço por esse livramento. E tenho que pedir ao Senhor sempre o livramento de todas e todas as coisas. Quando fizermos algo, devemos ser prudentes, sim, mas confiar no Senhor. Se eu for fiel, se eu for prudente, então o Senhor com certeza nos dará o escape, nos dará um livramento. Então agradeço ao nosso Deus. Hoje, então, vendo este texto, que o Senhor, o Davi, o grande rei Davi, deu a seu filho Salomão. Então ele disse: esforça-te, uma, tem bom ânimo, duas, faz a obra, não temas, não desanimes. São 5 pontos importantes para que o nosso rei Salomão, futuro, nessa situação aqui, é claro, esse futuro rei teria que se esforçar, teria que ter bom ânimo, teria que fazer a obra, porque, segundo consta, ele era de pouca idade, não sei dizer, 17 anos talvez, não. Eu pessoalmente não sei. Então, se alguém sabe, pode falar, né? Mas eu, no momento, desconheço. Mas se souber qual era a idade dele, com certeza pode comentar. Então, não sabe. Então, isso. Então, muito grato. Então, estes são uns dos últimos, não que é os últimos, mas conselhos que Davi deu ao seu filho Salomão, e com certeza ele deve, se estão na palavra de Deus, eles devem servir de inspiração para cada um de nós. Então, seja forte. O que é ser forte? Nós sabemos que para alcançar algum objetivo, nós necessitamos forças. Então, se eu quero um objetivo de correr 10 quilômetros numa maratona, eu vou precisar de força física. Estar bem preparado para que essas forças físicas sejam necessárias e suficientes para eu chegar no final dos 10 quilômetros. Ou se eu for participar de qualquer outra atividade, qualquer outro esporte, eu vou precisar de forças físicas. Mas também nós não só passamos por necessidades e temos como objetivos aquilo que necessitamos de forças físicas. Nós também temos como objetivos, e esses objetivos muitas vezes precisam de forças espirituais. Então, forças espirituais para, por exemplo, eu preciso de uma força espiritual para resistir aos ataques do inimigo. Está sempre pronto. Não falha, não dorme. Está sempre pronto a fazer aquilo que ele sabe fazer. E ele quer sempre destruir, nunca quer edificar nada. Nós precisamos também resistir. Então, forças para resistir aos ataques dos invejosos. Muitas vezes encontramos no nosso local de trabalho, em tantas e tantas outras situações, e aqueles que já têm uma certa idade já sabem que esses invejosos existem. Como tem o ditado que diz, a galinha da vizinha é mais gorda, ou a grama do jardim do vizinho é mais verde. Então são pessoas invejosas. Também temos que ter forças para os ataques dos maldizentes. Aqueles que sempre nos procuram, como dizemos também, puxar para baixo. Nos empurrar para baixo. Com notícias que não edificam, com situações que não edificam, com nada que edifica.
Então precisamos forças para esses maldizentes. Não é só maldizente a meu respeito, mas maldizentes de tantas e tantas situações. Falam mal de tudo que existe. Ou seja, se é branco, falar porque é branco, e se é negro, falar porque é negro. Se é verde, falar porque é verde, e nunca está contente com nada. Também nós necessitamos forças para concupiscências dos olhos, o que atrai muito a cada um de nós. Então, principalmente aos homens, que tudo que atrai, evidentemente atrai as mulheres, mas os homens são mais atraídos por aquilo que eles veem, não como as mulheres, que são mais atraídas por aquilo que elas ouvem. Então, nós precisamos, além, né, de ter um firme propósito e muita determinação em tudo o que fazemos. Ou seja, não adianta ter força, mas não tem propósito. E não tem determinação. Não vai chegar em lugar nenhum. Vai andar na maratona 2 quilômetros, mas depois já não, né, não adianta, não dá, não é para mim, já estou velho e para. Não? Mas também não é, né? Mas não apenas isso. Aqueles que não têm a força que vem do Senhor, né, que nos é suficiente, pois sabemos que o Senhor não vai nos abandonar. Por isso que ele disse, Davi disse, do meu Deus. Não é as forças que vinham de Davi, nem do conhecimento, nem das riquezas. Então, daquilo que vem do Senhor, porque sabemos que ele não vai nos abandonar em nenhum momento. Vai nos deixar passar por dificuldades? Pode até deixar. Mas não que ele nos abandonou. E sempre nos motivando a lutar e nunca desistir. E o que nós precisamos de forças para isso? Sim, nós sabemos que o reino dos céus, ele é conseguido à força. E tem um texto que diz, e desde o dia de João Batista até agora, se faz violência aos reinos dos céus, e pela força se apoderam dele. Sabemos que, para participar do reino dos céus, não é ficar comendo mamão com açúcar o tempo todo. Necessitam, de vez em quando, passar por umas dificuldades, porque o Senhor corrige a quem ama. E a palavra de Deus diz, aquele que está sem correção, ou seja, está tudo muito bem, tudo muito bom, de vez em quando dá para desconfiar, porque o Senhor corrige a quem ama, a não ser que a pessoa já é 100%, não necessita de correção, que não é o meu caso. Então, também quando nós temos convicção de que estamos fazendo o que é correto, quando temos fé no nosso Deus, nesse Deus que tudo pode, também nós temos que ter amor ao Senhor e ao próximo. Ser obediente a Ele, aí nós teremos as forças necessárias para vencer, para qualquer barreira que aparecer. Então eu tenho que confiar, eu tenho que ser obediente. São necessários, são ingredientes necessários para vencer a barreira. Não é ficar só orando também, Senhor, ajuda-nos, Senhor, livra-nos do terremoto. O Senhor pode permitir o terremoto, mas Ele pode dar o escape para muitos, se Ele quiser. Então, eu tenho que estar o quê? Tenho que ter temor, amor e temor ao Senhor, amor aos meus semelhantes, ao meu próximo, ser obediente ao Senhor, e Ele com certeza é que vai dar as forças necessárias para vencer essas barreiras, essas dificuldades que nós temos enfrentado aqui e que muitos não. Em outros países, as dificuldades são diferentes, nós sabemos. Então, ele disse também para que ele fosse corajoso. Davi disse a Salomão para que ele seja corajoso. O que é corajoso? Então, corajoso é aquele que vence o medo. O medo não o domina. E ele tem ousadia para realizar algo que ainda não foi feito por ele. Não é que é algo que não foi feito por ninguém. Ou seja, necessitamos muitas vezes. Ou seja, tem um ditado que diz o estranho não. Ou seja, para exemplificar, ou seja, quando eu
trabalhava e alguém falava, hoje você vai mudar de sessão, eu ficava sempre ansioso. Por quê? Porque o novo, o novo sempre nos traz alguma ansiedade, nós não sabemos. Então, a pessoa, não é que ela não tenha medo. Com certeza, Davi teve medo de enfrentar o Golias, mas ele não se deixou dominar pelo medo. Então, nós temos medo de terremoto, claro. Você vê a porta balançando, a janela balançando, as luminárias, tudo balançando, você vai achar, vai dar risada? Não, você vai ficar com medo de que aquilo possa ter acontecido em maior escala em outros lugares. Mas nós podemos realizar alguma coisa que ainda nós não podemos se nós formos corajosos. No caso do terremoto, não tem que ser corajoso muito, porque não tem lugar para ir. Só quem passou por isso é que sabe, né? Então, tudo se move. E você quase não consegue parar em pé. Então, não dá nem para correr, não dá para fazer nada. Não que eu esteja fazendo apologia do terremoto. Não, ninguém gosta. Então, nós sabemos que Davi era pequeno, de pequena estatura. 1,5 m, 1,60 m, não sabemos. Mas nós temos certeza que ele foi muito corajoso. Tanto é que, né, ainda fizeram aí umas gozações com ele. Não? Ou seja, mas ele então foi lá e venceu. Nós sabemos que os apóstolos também evangelizavam com grande coragem. E eles arriscavam até a própria vida. Que é um texto que está escrito no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. Então, livro de Atos, capítulo 23, versículo 11, diz: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ou seja, desculpa, então ele estava num lugar onde já era perseguido. Aí o foco da perseguição era Roma. Aí então o Senhor disse para ele que era para ele ir lá para Roma, que não... tem ânimo, sim. Mas por quê? Vamos ser corajoso, tenha ânimo, não desanime. Porque você está pregando a palavra, você está levando o evangelho, vai sofrer? Vai sofrer. As adversidades vêm? Com certeza vêm. Se você estivesse em casa sem fazer nada, essas adversidades não vinham, mas muitas vezes você sai para proclamar o evangelho e as dificuldades vêm, mas você está fazendo a obra do Senhor. Aí, então, com certeza, você terá, então, o que o Senhor disse a Paulo: tem ânimo, porque, como de mim você testificou em Jerusalém, também importa que você vai lá falar de mim em Roma, ou onde cada um de nós estivermos. Agora, existem umas características do medroso. O medroso é indeciso. Não que você vai tomar a decisão descabeçado, não é isso que eu estou dizendo. Mas o medroso normalmente é indeciso. Ele sempre procura adiar para amanhã a decisão de hoje, a decisão que ele tem que tomar hoje. Ele tem medo de fracassar, ele pode ficar com medo de não dar certo. Ou muitas vezes a pessoa tem medo de dor, medo de sofrimento. E medo, por exemplo, de perder benefícios deste mundo. Então, quando nós devemos fazer algo que com certeza vai envolver uma dessas situações, ou seja, fracassar naquilo que ele vai fazer, abrir um comércio, e todo mundo está falando, não abre esse comércio porque esse comércio vai fracassar. Mas se ele procurar a Deus e o Senhor falar, vai, você vai porque não vai fracassar. Ou perder benefícios, ele muda de emprego, eu mudo desse emprego para o outro emprego. Então a pessoa fica indecisa de perder os benefícios. E quem fica indeciso não vai chegar em lugar nenhum. E temos para este assunto, então, o livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz: no amor não há temor. Antes,
o perfeito amor lança fora o temor, Amém. porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Está falando de uma outra situação, mas se nós temos o amor de Deus, se nós temos esse amor original, esse temor, nós não vamos ter, mesmo porque o temor, ele está falando do temor de temer ao Senhor. Por quê? Por causa daquilo que eu fiz de errado. Então a pessoa tem temor porque ele pensa na pena, naquilo que ele vai, naquele castigo que ele vai receber. Claro, todo o pecado tem consequências, não? E não há como escapar desta lei. Mas aquele que tem o amor, ele lança fora esse temor. Aquele que confia na salvação que há em Cristo Jesus, ele cometeu pecados, mas se eu ficar pensando que o meu pecado não foi perdoado, eu vou pedir o perdão toda semana pelo mesmo pecado, é porque eu não confio que Deus já me perdoou. Tenho que confiar. Ele disse a Salomão também, Davi disse a Salomão, não desanime. Ou seja, o desanimado já é um pouquinho diferente do que nós falamos do medroso. Então, o desanimado diz, né, ele sempre pensa, isso dá trabalho, não é para mim não. Isso é difícil. Ou estou cansado, tá frio, tá calor, tá chovendo, Nevando. tá nevando, ou seja, nunca tá no tempo certo para ele, né? Então, se a pessoa pensa dessa forma, automaticamente leva ele à preguiça. Então, preguiça de tudo. Então, ele é o quê? Ele é um desanimado por nascença, como a gente diz. Mas o que é que diz um versículo que eu sempre considero importante, que está no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 4. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja. Ou seja, preguiçoso deseja um monte de coisa, igual àquele que não é preguiçoso. Mas existe uma diferença. E coisa nenhuma alcança, porque ele é preguiçoso. Mas a alma dos diligentes se farta. Então, daquele que é diligente, daquele que procura, daquele que vai atrás. O homem não fica esperando. Confia no Senhor e que ele vai fazer a obra. Ele vai fazer a obra, mas da parte dele. A sua ele não vai fazer. Então eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser diligente, eu tenho que procurar, eu tenho que me esforçar. Não que eu pessoalmente seja esforçado o suficiente. Então, mas nós temos que ver que essas pessoas desanimam. E muitas pessoas são ali do estilo dos 10 espias. Então, 10 espias foram olhar a terra. Então, eles olharam e deram mais valor às circunstâncias do que Josué e Caleb, que eram mais 2. Então, o Josué e Caleb viram as mesmas circunstâncias? Sim, viram as mesmas circunstâncias. Eles estavam juntos com os 10 espias. Mas Josué e Caleb estavam vendo o impossível, aquilo que não era possível. Os homens são gigantes, isso e aquilo, aí nós parecemos que nós formiguinha perto deles. Tudo é verdade, até pode parecer sim. Mas ele não comentou isso. Então tem muita gente que comenta, a situação já está difícil, já tem problemas em todas as partes do globo, aí a pessoa ainda fala, não, isso aí não vai. Isso aí vai ser pior. Não é que vai ser pior. Se for pior, o Senhor vai dar um escape. Então, veja o que é impossível naquela situação que estamos vivenciando. E eles, então, esses 2 não se deixaram bater como os outros. E também não desanimaram. Estava vendo e vivendo a mesma situação. Mas eles falaram, não, lá eles são gigantes sim, mas nós vamos resolver esse problema. Ou seja, o Senhor vai fazer por nós. Olha a diferença. Assim como o exército de Saul desfaleceu quando o Golias falou lá,
coisas que não devia. Então, a palavra de Deus diz que o coração do povo desfaleceu. Ou seja, ficaram olhando para as dificuldades, mas não viram a vitória que Deus daria, e que nesse caso deu a vitória, ele deu a Davi. Mas tanto Davi como os outros guerreiros que tinham no exército viram a mesma coisa, viram lá um homem de 3 metros, talvez, de altura, e todo aquele vestimenta, mas ele pela fé, e tantos os outros, como o Josué e Caleb, eles confiaram, pela fé, eles confiaram na promessa de Deus. O que é melhor, porque se você desconfiar de Deus e não crer na promessa, não vai receber nada. Faça a obra foi uma outra recomendação, vamos dizer assim, mas Davi não deu recomendação. E ele falou então para Salomão, faça a obra. Então nós sabemos que muitos começam a obra de Deus. Vamos falar na obra de Deus, não na construção civil. Mas começam na obra de Deus. Começam ou como porteiro, ou como diácono, ou como evangelista, ou como pastor, E isso com certeza é o propósito que Deus tem para cada um. A palavra de Deus diz, uns para pastor, outros para diáconos, outros para presbítero, outros para ensinar. Estão lá, Paulo assim falou. E alguns começam, mas infelizmente terminam. Não lembro o nome da pessoa, mas Paulo falou que não é Demas, esqueci o nome. Ele começou o latoeiro, não. Ele começou a obra, mas foi atraído pelas coisas do mundo e se desviou. Não, em outras palavras. Ou seja, nós sabemos que existem, não é só esse, mas existem até hoje. Então, alguns começam a obra, mas não terminam. Alguns começam a obra de Deus e terminam. Ou seja, terminar o quê? O propósito que Deus tem para cada um neste mundo. Então eu tenho que ver o propósito de Deus. Deus, quando fez o homem, ou cada ser humano, ele já fez um homem depois que ele já tinha um propósito. Agora eu tenho que saber o propósito e realizar o propósito de Deus. Então, o Senhor nunca vai deixar uma obra pela metade. Nós deixamos, muitas vezes, algo, mas o Senhor nunca deixa uma obra pela metade. Antes ele termina o seu propósito na vida daqueles que são fortes, corajosos, obedientes, fiéis, perseverantes. Foi isso que Davi disse ao seu filho. Então, para terminar a obra do Senhor, que no caso de Salomão era o templo do Senhor, que eu estava lendo, com certeza nós sabemos que necessitou muita a ação de muitas pessoas. Ele convidou os estrangeiros e não lembro a quantidade, mas de milhares de estrangeiros para trabalhar na construção das pedras e de tantas outras oportunidades de trabalho naquele lugar. Mas o Senhor, então, não o abandonou e ele terminou, como sabemos, ele terminou a obra do templo. Então o Senhor termina o seu propósito na vida daqueles que se esforçam. Precisa se esforçar, não pode ser medroso, tem que ir corajoso, tem que ser, com certeza, obediente ao que Deus tem para cada um de nós, se é no cantar, se é louvar, qualquer situação, como cantamos, trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Se é proclamar a palavra na rua, se é proclamar a palavra onde tem ladrão, tem prostituta, tem drogado, tem alguém que tem que ir lá. Se é você ou se sou eu, o Senhor tem esse propósito de que aquelas almas também sejam salvas. Tenho que ser fiel a Ele e tenho que ser perseverantes. Tenho que continuar. Aonde Deus me colocou? Me colocou no norte do Japão, lá onde tem terremoto. O que eu posso fazer? É lá que eu tenho que ficar. Ele me colocou lá no sul, é longe, não tem conveniência perto de casa, o supermercado é 10 quilômetros longe.
que é que eu posso fazer? É lá que o Senhor me colocou. Então, o Senhor sabe aquilo que nos falta para a obra dele. Então, ele vai suprir essa falta. Ele tem alegria em nos capacitar para que possamos realizar a obra que ele tem, né, nos concedido fazer. Então, o Senhor concede, ele capacita. Ele chama e ele capacita. Venha como estou, mas ele vai capacitar. Então, nós sabemos que Jesus sempre fez, sempre faz e sempre fará a obra completa. Então, quando ele realiza curas, libertação, salvação, ele fez curas, faz curas, sim, fará curas, sim. Libertará a alma do cativo, também. Continuará concedendo a salvação, sim. Então, pois a obra foi completa. O que ele disse na cruz? Foi o que ele disse na cruz. Está consumado, como diz em algumas versões. Significa o quê? Está completo. Então ele terminou a obra, ele não deixou pela metade. Ele diz, eu vim a este mundo para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era qual? Era aquela que ele fez. Morrer por causa de um tão pecador como eu. E ele completou a obra, né? E um último texto, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu não sei se mandei, desculpa, estou avançando mais alguns minutinhos, mas já termino. Então, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, eu não marquei. Então, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, ele, em mim, em você, começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, ele começou, ele chamou você para cantar, você não consegue, ele vai aperfeiçoar. Você não toca nada, ele vai aperfeiçoar. Agora, se eu vou entrar no ministério porque é que eu quis, porque eu acho que vai me dar isso ou vai me dar aquilo, isso aí não é assim que está escrito. Tendo por isso mesmo que aquele que em vós começou a boa obra. Foi ele que começou, então ele vai terminar. Eu posso ser ruim de serviço, mas ele vai me dar a vitória, né? Então, Jesus fez a obra completa da nossa redenção. E ele quer o quê? Que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então ele quer que nós sejamos semelhantes a Cristo. Que todos, isso está em Efésios capítulo 4, versículo 13, que todos cheguemos à unidade da fé. Vamos ter fé, continuar tendo esta fé, continuar conhecendo ao Filho de Deus, continuar conhecendo o que Jesus fez, aquilo que ele praticou, aquilo que ele foi, estou dizendo como Jesus, Filho de Deus, como homem, não como o Deus soberano. Então, aquilo que ele fez, eu estou dizendo, quando ele esteve entre nós, como semelhante aos homens. Então, eu tenho que conhecer este homem, semelhante aos homens, este Filho de Deus, para saber o que é que eu tenho que fazer para ser semelhante a ele. Como é que eu vou saber como foi Jesus? Eu não leio nada, eu não leio a palavra, eu não sei nada. Então eu tenho que ler a palavra para saber como ele agiu, para que eu possa agir no ministério do Senhor e chegar então à estatura completa de Cristo. Ou seja, a chegar àquilo que ele foi. Como eu disse, mais uma vez, que ele foi como homem. Ele é Deus. Então, são duas coisas distintas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós ouvimos, diz a palavra. Então, eles viram, mas nós que não vimos, que não estivemos ali há 2000 anos atrás, hoje nós confiamos e cremos na nossa fé. E o Senhor Jesus, então, completou a obra. E nós devemos, então, ser praticantes de todas esses pedidos que Davi fez ao seu filho Salomão para que ele terminasse a obra do templo. E se o Senhor chamou você e chamou eu para fazer alguma obra na obra do Senhor, ele vai nos capacitar.
com certeza, ser forte e corajoso. E o Senhor estará contigo, varão valoroso. Deus, varão e varoa. Bom, Deus abençoe. Nós temos conosco sempre pessoas que têm nos incentivado, que têm nos ajudado, porque eles próprios, essas pessoas que sempre nos rodeiam, elas têm essa unidade da fé, elas conhecem a Cristo e elas procuram, com certeza, estarem fazendo aquilo que possa levar a cada um deles à estatura completa de Cristo, ou seja, ser cada vez mais semelhante a Cristo, para agradar ao nosso Deus. Que Deus os abençoe, que esta palavra possa ser edificante para cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos. Tu és maravilhoso, tu és sublime, tu és perfeito em todos os teus feitos. Esta semana que se inicia, o Senhor esteja com cada um desses seus filhos que estão conosco, por amor de Cristo Jesus. O Senhor esteja curando, sarando, restaurando, restabelecendo, renovando, Senhor meu Pai, as nossas forças, as nossas energias, o nosso entendimento, o nosso coração, para que sejamos fortes o suficientes para suportar as afrontas dos inimigos que sempre nos rodeiam, ó Senhor Jesus. Também nós confiaremos em Ti, na Tua providência, porque o Senhor com certeza vai nos capacitar para aquilo que o Senhor tem escolhido para que cada um de nós fôssemos na obra do Senhor, que fomos participantes no nome de Cristo Jesus. O Senhor dará com certeza a vitória a cada um daqueles que se esforçar, aquele que permanecer firme na fé, aquele que confiar, for obediente, Senhor, na Tua palavra. Aqueles que não estão conosco, Pai, que o Senhor também esteja abençoando. Aqueles que nos assistem, o Senhor ali esteja abençoando por Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Aos nossos familiares, aos familiares dos Teus filhos, ó Pai, nós te pedimos mais uma semana da Tua guarda, da Tua presença, da resolução da dificuldade, do problema, da porta aberta. Ó Senhor Jesus, para aquele que necessita e carece, aquele que está enfermo será curado, sarado, por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Entregamos em Tuas mãos, Senhor Jesus, para a honra, louvor e glória do Teu santo nome, que o Teu Espírito Santo que em nós habita continue a falar conosco através da Tua palavra, como tem feito com cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, te pedimos e te louvamos por esta oportunidade deste dia que fez o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe, vos guarde e estejam com cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.